Olá, querido desbravador, líder, instrutor, conselheiro, diretor, enfim, você que é irmão em lenço, que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Tem o objetivo nessa aula de podermos trocar ideias de coisas que são importantíssimas na nossa jornada, no decorrer dos dias do nosso ministério. É uma pena, né? Por enquanto isso tem que ser em vídeo. Bom seria se nós pudéssemos estar pessoalmente aí, aquecendo os nossos pulmões com nossos gritos de ordem unida. Isso é maravilhoso, mas por enquanto não dá. Enquanto isso, você aproveita para abastecer o seu conhecimento com o que há de melhor na instrução de ordem unida, civismo e todas as outras especialidades, ok? Meu nome é Samuel Ferreira, sou líder master avançado e vamos aqui nessa aula falar exatamente deste assunto que é tão importante. Eu começo então te fazendo uma pergunta: o que é ordem unida? Sim, responda rápido aí, no supetão. Vamos lá, 1, 2 e... Pois é, não é uma resposta tão simples, tão definida. E nós vamos, entre outras perguntas, responder esta na aula de hoje, ok? Outra pergunta, por exemplo, que eu queria que você já pensasse: para que serve a ordem unida? E a outra é: como praticar ordem unida? Ok? Para responder essa pergunta, seria necessário que nós pudéssemos entender algumas situações, alguns conceitos, tá? Para que você tenha assimilado em sua vida justamente o que significa isso. Você pode, de repente, lembrar de pelotão especial, alguns concursos, né? A ordem unida que você já viu ou faz ou pratica no seu clube, na abertura das reuniões. Pois bem, tudo isso também faz parte da ordem unida, mas eu já te adianto, isso não é ordem unida, ok? Então, acompanhe comigo o vídeo que vai passar agora, assista com atenção e no final eu quero a sua resposta. Maranata, líder desbravador, estamos aqui nesse momento para poder fazer mais uma aula, né, do Cloud, oferecer para vocês aí um conteúdo dentro do assunto ordem unida, né? Eu acredito que muitos de vocês, se estão assistindo esse vídeo, porque você curte o assunto, porque você está dentro dessa linha de crescimento do aprendizado. É uma escada, né, do crescimento da nossa vida, mas todos nós fomos um dia injetados no nosso sangue esse vírus desbravador, né? Então, se um dia o seu objetivo é ter esse lenço colorido, eu te falo, vale a pena, corra atrás mesmo, lute, busque conhecimento, e nós estamos aqui simplesmente para compartilhar conhecimento que fez parte desse nosso crescimento, dessa nossa vida desbravador, que se torna uma paixão, né? Então, acompanhe comigo aí, nós vamos dar um início a este conteúdo, deste assunto, que, de certa forma, ele não tem como nós resumirmos em pouco tempo, tá? Nós vamos aqui compartilhar alguns conceitos, compartilhar aqui algumas ideias, para que você abra sua mente e você comece a construir um raciocínio, uma ideia, e vá agregando conhecimento para que um dia você possa dizer assim: eu gosto de ordem unida, eu sei fazer ordem unida, eu entendo o que é ordem unida, tá bem? Mas antes, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Samuel Ferreira, hoje eu sou distrital da 7ª região, aqui do Ceação Mineira Central, sou também responsável dentro da equipe de curso e treinamento pela área de ordem unida, né? Sou líder master avançado, falo para vocês que não foi fácil chegar até aqui, mas é uma honra, foi um prazer. Realmente eu posso dizer que o crescimento do conhecimento foi dentro de um processo de prazer, né? Eu vivo até hoje essa intensidade desbravador e com isso eu vou construindo realmente, pegando, né, conhecimento compartilhado. Por que eu falo isso? Porque não adianta você querer ter um crescimento na sua carreira desbravador, pegando então materiais, livros, assistindo aulas,
e sendo diretor de clube, não somente, você sozinho você não vai conseguir isso. O que nos torna pessoas de valor, nos torna líderes é o conhecimento que nós compartilhamos, tá ok? Então aquilo que que eu posso dizer que até hoje eu agreguei, eu aprendi com outras pessoas, com líderes que eu me espelhei, né, com pessoas a qual a gente compartilha, mesmo sendo da mesma graduação que a gente, mas a gente constrói conhecimento e vai agregando, ok? Então é o seguinte, para nós entrarmos nesse assunto Ordunida, que aparentemente é muito simples, todo mundo que quer ser desbravador um dia começa fazendo descansar sentido, cobrir firme, mas não é fácil assim, não é só isso. Na verdade eu quero quebrar o conceito que talvez você tenha, de que Ordunida é exatamente fazer movimentos, né, engessados, sintetizados. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo comigo, tá bem? Assista esse vídeo e tenta tirar aí na sua mente uma ideia do que esse vídeo representa. Assista aí. Pois bem, esse vídeo que você assistiu agora, olha só, que engraçado, que legal, cara, como pode então? Uma equipe está em perigo, o líder ele comanda e dá ali um comando de, na verdade, assovio, poderia ser apito, rapidamente o clube entrou em forma e todos então se prepararam para o desafio, mas eles venceram. Por que eles venceram? Nós vimos nesse vídeo aí um primeiro perfil, espírito de equipe, agrupamento e resposta ao comando, ok? Viram aí? Resolveram um problema. O clube rapidamente entrou em forma com o comando do diretor. O diretor, então, precisou, né, que o clube entrasse em forma para resolver um problema. Ok, está resolvido. Beleza? Eu te pergunto, isso é Ordem Unida? Sim ou não? Peraí, tem mais um vídeo. Vamos para o segundo vídeo. É mais curtinho, mas aí sim eu tenho certeza. Nós vamos agora chegar a um conceito do que é Ordem Unida. Assista então esse segundo vídeo. Peraí, não tem como dizer que esse vídeo não é Ordem Unida. Não tem jeito. Isso é o maior exemplo de uma atividade marcial, uma execução de um exercício marcial e fiel ao comando. Este vídeo que vocês acabaram de assistir é nada mais do que praticado e exercitado pelo exército da Coreia do Norte. A Coreia do Norte nós sabemos que é um país, né, fechado, mas há muitos anos eles são governados por um processo de ditadores, né, que governam esse país, e eles desde pequenas crianças, os homens principalmente, eles são hostilizados, eles são obrigados a fazer parte desse sistema, onde eles aprendem o que é, na verdade, a essência da disciplina. Na prática da disciplina, onde esses homens que vocês viram, que dá pra ver até o fio do cabelo alinhado, acho que até o penteado deles é usado pelo mesmo pente. Um pente selado, medido ou controlado por medidas ABNT. O cara não pode nem se mover, um mosquito pousou no nariz, ele é trucidado. Dizem que esses soldados, eles praticam esses exercícios, anualmente eles se apresentam para o ditador que está ali no parlamento observando, e eles de forma milimétrica mostram a sua disciplina. Mas em contrapartida, dizem que os seus filhos, a sua família, estão lá escravizados, estão muitas vezes até privados de liberdade, estão dentro de um processo de limitação, porque eles são obrigados a cumprir e exercer o que o ditador está mandando. Eu pergunto para você de novo, isso é Ordem Unida? Pois bem, a pergunta que nós queremos responder no final dessa
dessa aula é exatamente essa. O que é Ordem Unida para você? A sua experiência como desbravador, ela começou quando e como? Você passou a se envolver com o desbravador a partir do momento que você entrou para a igreja, de repente você viu ali esse clube que já existe e você se apaixonou pelo método, pelo sistema ou pela prática, né? Desbravador é muito bom mesmo na prática. Você tem acampamento, você faz algumas atividades sociais, né? Você curte aquilo que está acontecendo dentro da sua vida que se encaixa nisso. A partir do momento que a sua vida não se encaixa mais nesse processo, começa a ficar até meio saturado. Mas muitos de nós nos apaixonamos por desbravador, sim, pela Ordem Unida. Eu, particularmente, meu sonho era ter servido o Exército. Eu queria ter servido o Exército, com 18 anos eu fui lá, me preparei, vi ali alguns vídeos, perguntava a algumas pessoas que tinham entrado como que fazia para entrar. E aí quando eu fui lá no teste, eu não sei, olharam para minha cara assim, ele era um pouco meio gordinho, desse jeito aqui, e aí não me aceitaram. Não entrei no processo, não passei, não pude servir o Exército. Queria muito. Por quê? Eu sempre fui apaixonado por patriotismo, por um sistema mais enérgico, mais firme, né, de liderança, sim, não, comando dado é comando executado. E aí eu encontrei isso um pouco no desbravador. Sim, na minha época, mas não estou tão velho assim não, né, gente? Acompanha aí, galera da geração de 80, tá? Porque o que acontece? Você tinha um processo que era o seguinte, o diretor falou, obedeceu, né? Unidade em forma é unidade em forma. Clube, vamos agora para a sala, vamos para a sala. Não tem aquela questão lá, por que tem que agora ir para a sala? Por que nós vamos ter que andar por este caminho aqui na trilha? Não. E talvez pelo sistema de educação também que foi criado, mas isso veio em contra daquilo que eu pensava. Eu acho que tem que ser assim, né? E aí a gente até passou por um processo, vamos dizer então, nessa geração passada, ou 2 gerações atrás, que onde houvesse então a disciplina, ou o questionamento ao comando dado, à ordem, isso era punido com uma outra ordem, com um outro processo disciplinar. Então você pensava 2 vezes em questionar uma ordem dada, né? Isso também, as crianças foram criadas assim. Hoje não. Hoje, infelizmente, a geração é diferente. Mas voltando lá no porquê que você se familiarizou, é muito possível que você tenha algum alinhamento, alguma similaridade com a Ordem Unida, com o comando, por exemplo, Exército, algum parente, etc, né? Mas Ordem Unida, talvez, queridos, vai muito além disso que nós pensamos. Dentro dessa linha de militarismo, de coisa enérgica, de padronização firme. Não. A Ordem Unida, na verdade, ela vai muito além desse vídeo da Coreia do Norte. Ela também vai muito além do que os caranguejozinhos aí, que obedeceram o comando para se livrar de um problema, do inimigo. A Ordem Unida, ela passa muito mais próxima de uma similaridade, de uma percepção, de um conceito pessoal, de um autocontrole pessoal. Em contraste ou em paralelo a uma ordem dada, né? E aí nós vamos ver isso aqui dentro dessa aula. Também acompanhem comigo. Veja aí. Conceito básico de Ordem Unida. Guia de orientação para desbravadores, né? De Ordem Unida, página 10. A Ordem Unida caracteriza uma disposição individual e consciente, altamente motivada para a obtenção de determinados padrões coletivos de uniformidade e de funcionalização. Não vou ficar lendo tudo não. Tá? Por quê? Porque você vai poder ler com mais clareza isso aqui depois e entender. Mas o amarelo, foquem comigo aqui. Com um significativo e veemente esforço para demonstrar a própria disciplina cristã, isto é, a situação de ordem e obediência de que se estabelece voluntariamente entre os desbravadores como decorrência de uma convicção de cada um. O que é isso? Isso é um resumo, uma frase resumida que determina um conceito, né, da Ordem Unida. Mas está muito teórico, está muito pesado isso aqui, muito complexo, né? Em resumo, a disposição individual e consciente, motivada por uma obtenção de padrões, a qual você exerce a resposta de um comando através de uma ação voluntária. Ok? Mas está meio confuso ainda, né? Vamos lá. Pensem comigo os objetivos que a Ordem Unida nos traz. Pensa na Ordem Unida como aquilo que você faz no seu clube. Sentido, descansar, cobrir firme. Clube em forma. Clube à vontade em forma. Depois você vai ter algumas instruções dessas terminologias, né, da prática de cada uma dessas atividades
dessas ordens, dessas palavras, você vai entender na prática como cada uma delas funciona. E fique tranquilo, isso é fácil. Mas o nosso objetivo hoje aqui é entender teoricamente o que é ordem unida para que você possa praticar de forma correta, tá bem? Aquela prática, aquele exercício que nós fazemos lá no clube, ele realmente se resume em alguns objetivos. Nós temos alguns objetivos para com ele, tá? Proporcionar meios de se apresentar de forma adequada, né? Desenvolver o sentimento de harmonia, reflexo e obediência, construir uma verdadeira escola de disciplina, vai pegando aí algumas coisas importantes, treinar líderes para o comando, sim, é muito importante que o desbravador hoje que está sendo treinado, e ele está naquela prática de obedecer um comando, uma ordem dada, de forma direta, rápida e sem questionar, isso, sem ele perceber, é um treino, né, para que ele aperfeiçoe a sua liderança. Tá? E nós vamos explicar isso mais para frente. Permitir que o grupo apareça em público com aspecto enérgico, né, organizado, bacana. Demonstrar que as atitudes individuais devem subordinar-se à responsabilidade do conjunto e à tarefa do grupo. Fazer com que a disciplina faça parte da vida de cada um e mostrar a Cristo como nosso supremo comandante. Beleza. Objetivos da Ordem Unida. Definição e aplicação. Essas frases são muito importantes. Vamos pegar aqui as de amarelo, como eu disse. Essa de cima você conhece. Deus é um Deus de ordem, né? Ordem e decência. Eu até digo que o restante da frase tem muito a ver comigo. Veja o que diz aqui. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. Ixi, isso aqui mexe comigo, cara. Eu lembro disso aqui na mesma hora da minha gaveta. Por quê? Porque olha, minha gaveta é aquela bagunça. Então quer dizer que a bagunça da minha gaveta, a bagunça, quem sabe, do meu horário, a bagunça, quem sabe, do meu carro, é porque eu não estou em conexão com o céu. Cara, isso é sério. Está no livro Evangelismo, página 93. Pensa comigo. Tudo que está em bagunça na sua vida é porque não está em perfeita ordem, em conexão com o céu. Porque Deus é um Deus de ordem e decência. Claro, né? Há controvérsias, né? Cada caso é um caso. Mas isso faz a gente pensar. Se alguma coisa está em bagunça na minha vida, está em desordem, será que é porque está faltando uma espécie de conexão realmente com o céu? Com Deus na minha vida, me dando disciplina, me dando mais organização? Faz a gente pensar, né? Olha a frase de baixo. Através da Ordem Unida, os desbravadores evidenciam claramente 4 índices de eficiência. Esses são importantes. Moral, disciplina, espírito de equipe e proficiência. Mais uma. É, pois, a Ordem Unida uma atividade de instrução nos clubes ligada indissoluvelmente à prática da liderança e à criação do reflexo da disciplina. Pensa comigo. Um slide anterior, nós falamos sobre até se apresentar em público. A Ordem Unida, ela ajuda o clube a desenvolver um sistema que publicamente o clube, quando sai para uma atividade externa, isso demonstra organização, seriedade e respeito. Então vamos ilustrar aqui. Nós temos o clube do Bolinha, o clube do Antônio. E o Antônio, na verdade, é o Toninho, porque ele é o diretor do clube, e ele é aquele diretor paizão, aquele cara que carrega o clube todo dentro do seu carro, que busca os meninos em casa, que toda reunião termina com sorvete, alguns ele serve até Nutella, né? E aí aquele clube é aquele clube do paizão mesmo, porque o cara ele faz tudo pelo clube, ele até banca o uniforme dos meninos, não que isso seja um problema, claro, isso é muito bom, mas é aquele diretor realmente paizão, carrega os meninos no colo, e aí chega esse clube para um congresso 2019, da MC, que vai acontecer inclusive, fique ligado aí, e aí ele chega com o seu clube, e ele desce do ônibus, e aí todo mundo desce do ônibus, ele vai dizendo então, vamos lá gente, vamos fazer uma filinha, faz uma filinha aqui para mim, e aí os meninos vão descendo o ônibus, cada um vai ali olhando o seu celular, e o diretor ali, gente, faz aqui para mim uma rodinha, vamos conversar, gente, desce logo, vamos gente, cada um pega a sua mochila, e aquela coisa toda, aquela lentidão, aquela moleza, e aí os clubes já estão se apresentando lá para coordenação, e o diretor está naquela coisa toda, aquela rasgação de seda, e os meninos então fazem a rodinha, e ele vai explicar, gente, agora nós vamos todos para a arquibancada, nós vamos sentar do lado direito, todo mundo cuida com o seu lanchinho, quem trouxe o lanchinho levanta a mão, e aí fica aquela coisa toda. Tá, beleza. Isso não é um problema, é um clube unido, um clube legal, que tem ali um processo bem familiar, bem amigável, tudo bem, congela a cena. Aí você vê um outro ônibus descendo, avenida, para o ônibus parou,
Na mesma hora desce o diretor lá de fora, ele dá 2 apitos longos, 2 apitos curtos, e ele grita, atenção, clube em forma, e cada um do menino já vai descendo, as mochilas já estão nas costas, e aí ele grita então, atenção clube, perfilar, e aí o clube todo já entra em forma, todos perfilados ali, coluna por 3, e o clube está em forma, o diretor dá o comando. Olha, nós vamos entrar na arquibancada então, a gente já entra, e vocês todos obedeçam ao meu comando. Atenção clube fora de forma, partir, então eles vão marchando, em uma fila só, e eles com a bandeira na frente, o diretor, quem sabe, cada capitão com a sua bandeira na sua respectiva unidade, mais uma fila única, e ele dá o comando, tem atenção, clube fora de forma, sem cadência, marche. E o diretor vai na frente, 1, 2, 3, 4, o clube está chegando agora. E ele vai dando comando ali, e todo mundo do congresso começa a observar aquele clube chegando, e quem sabe um bandeirão já está aberto, e o clube todo vai direto com energia, dando aquele grito, aquele brado, né? Aquela canção, e eles entram, já sentam, já se posicionam ali, e ali está o clube preparado. Pensa comigo, qual que é o clube que chegou com mais moral? Qual que é o clube que demonstrou mais respeito, mais firmeza? E eu mais. Não é a questão de ser enérgico, não é a questão de falar com mais carinho ou não. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo o seguinte, qual que é o clube que diante do processo que eles estão numa área externa, quem sabe numa via pública, onde o ônibus deixou para que eles deslocassem a pé até o local do evento, que praticou um processo mais seguro, mais organizado, mais firme, que garantiu a segurança de todo o grupo e a ordem rápida para executar aquilo que é necessário. Nós podemos dar aqui outros exemplos. Podemos dar outros exemplos aqui numa caminhada. Né? Não vamos delongar muito aqui, mas pense comigo. Imagina o seu clube indo para uma caminhada numa cachoeira. A prática da Ordem Unida que ele faz lá no clube, lá na reunião de domingo, toda semana, é que vai garantir a segurança total do grupo, a posição de cada desbravador vai estar, qual unidade vai à frente, qual unidade vai atrás, né? Se o capitão vai na frente, se o conselheiro que vai na frente, tudo isso para que a segurança do desbravador seja garantida. E isso fortalece o grupo, isso dá uma garantia de controle total de quantos desbravadores o diretor está levando. Desceu do ônibus com 32, ele vai voltar para o ônibus com 32. Ele vai garantir que aquele desbravador de 10 anos, que entrou do aventureiro agora, que tem a perna um pouco mais curta, que ainda está no processo de entender como funciona, nem dentro da própria casa dele, ele tem ali um grito, uma ordem enérgica. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que ele tem um processo de respeito e de saber obedecer na hora certa para que garanta a própria segurança desse desbravador. Isso começa a ser Ordem Unida, percebe? O processo saudável de organização, de um processo sistemático, a qual garanta o resultado e o objetivo final. Está dando para você entender? A grande questão é, o que nós temos feito como desbravadores, como clube, você como líder, você como diretor, conselheiro, o que você tem feito para que o objetivo seja alcançado da Ordem Unida? Ok? Então, abre parênteses. Hoje, o processo de Ordem Unida que você tem feito é, na reunião de domingo, você tem 20 minutos, ao qual você coloca então seus desbravadores numa fila, um atrás do outro. Você tem lá 15, 20, 30, 50 desbravadores. Então você vai montar filinhas, e essas filas estão todos os desbravadores um atrás do outro perfilados. E aí você tem também um líder na frente, quem sabe é você, e você fica ali dando gritos com eles. Tenta pegar comigo aqui a ideia, tá bom? Você fica dando ali uns gritos, falando alto com eles, para que eles então obedeçam os comandos que você está dando. Sentir! Descansar! Cobrir! E aí quem erra, você dá uma xingada, você vai lá, corrige, alguns dão um pesteleco, um puxão de orelha. Fica esperto, menino, aqui é desbravador, aqui não é aventureiro Nutella, não. Será que é isso? Será que este é o processo, a prática que você tem desenvolvido para alcançar a disciplina que você tanto quer? Você entendeu onde eu quero chegar? Porque se a Ordem Unida se resumir a nós ficarmos gritando com essas crianças semanalmente, por 15 minutos, 20, que seja, ou até quando é véspera de um evento, nós fazemos ensaios de pelotão especial durante a semana, sábado à noite, domingo reunião o dia inteiro, para alcançar o quê? Que o desbravador ele consiga ouvir e obedecer o que você está falando? Eu quero te dizer uma coisa, talvez você em algum momento vai perceber que o método pode estar sendo frustrado. O objetivo que você está buscando, você não está alcançando. De repente você tem se desgastado com a sua diretoria a tentar encontrar uma maneira de entender por que o clube está sendo tão
indisciplinado? Por que está acontecendo até uma evasão dos nossos clubes? Por que muitas vezes o menino ele chega em casa e ele está tão cansado que ele não quer voltar na reunião anterior? Por que às vezes ele está perdendo o objetivo ou aquela vontade, aquela alegria de participar dos bravador? Porque muitas vezes o que está acontecendo lá na reunião do clube é aquilo que ele está cansado de ter dentro da casa dele com o padrasto ou quem sabe até com o pai e com a mãe. Que é o quê? É para obedecer? Eu grito que ele obedece. Por medo, por ser hostilizado, sei lá o quê. Mas não é isso que é a Ordem Unida. Não é isso que nós queremos alcançar com esta matéria, com este assunto, com essa prática dentro do Ministério dos Bravadores. Nós queremos alcançar isso aqui, olha. Uma vida de experiência, de ordem, perfeição, pontualidade. Uma atividade de instrução a qual os clubes pratiquem indissoluvelmente a disciplina. E aí nós vamos continuar para você pegar algumas coisas aqui. Veja bem, nós vamos para dentro da Bíblia agora. Poxa, Samuel, você vai falar de Ordem Unida com Bíblia na mão? Eu até abro um parênteses para comentar o que está no manual administrativo. Página 143 do manual administrativo diz até em letras garrafais que é proibido a prática, né? Não é aconselhar, mas a palavra lá é proibido mesmo, está bem forte. Qualquer prática, instrução, ensaio ou treinamento de Ordem Unida nas horas do sábado. Ok, está bem claro, em letras garrafais do manual administrativo, página 143. Mas eu quero te trazer aqui para uma ideia do seguinte. Será que quando o manual diz isso, não é dentro do perfil e do conceito que nós temos carregado a vida toda de Ordem Unida, que eu quero, como eu disse lá no início, quebrar o seu conceito? Se você pensa como a maioria, né? Me desculpem aí. Mas Ordem Unida, será que é tudo isso como nós ilustramos aqui? Gritar, comandar, dizer, falar alto, de forma enérgica, direta, para que as crianças então obedeçam àquela ordem? E aí, realmente o manual tem razão. Porque fazer isso nas horas do sábado, essa prática física, mesmo que seja com o objetivo primário correto, talvez não é o ideal. Mas eu quero te trazer uma ideia do seguinte: o que na verdade é Ordem Unida? Eu repito a pergunta. Entende? O que na verdade é Ordem Unida? Por que eu não posso, então, de acordo com o manual, e dentro de um conceito bíblico sabático, praticar isso aos sábados? Porque talvez o conceito está equivocado. Então nós vamos dentro da palavra de Deus. Muito bem, então acompanhe comigo o que diz aqui Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Bacana. Mas o objetivo agora aqui não é fazer semana de oração, não. Mas esse texto, como outros que eu vou mostrar no final, são vários textos que a Bíblia apresenta que são embasamentos bíblicos para o ensino da Ordem Unida. Por isso que eu estava falando sobre o sábado, entende? Mas vamos lá. Numa linguagem bem clara, Jesus afirmou o verdadeiro discipulado. O verdadeiro discipulado, ele envolve o seguinte: autodisciplina voluntária. Como? Se alguém quiser vir após mim. Jesus, em algum momento, quando ele nos convida para fazermos parte do rebanho dele, ele nos pega pelo braço, nos joga um laço e nos traz a força? Não, de maneira alguma. Isso tem que ser voluntário. E ele ainda coloca condicional, hein? Ele coloca se alguém quiser. Se você quiser seguir Jesus, se você quiser ter uma vida melhor, se você quiser ter o perdão dos seus pecados, uma vida eterna, vem e siga-me. É o que Jesus fala. Isso é o quê? Autodisciplina voluntária, se você quiser. Segundo, autonegação. O que é isso? Renuncia-se a si mesmo. No texto Jesus fala, se alguém quiser, então se você quiser vir, venha. E mais, renuncia-se a si mesmo. O que é renunciar-se a si mesmo? Convenhamos. Você faz alguma coisa que você não está afim? Será que o seu desbravador faz alguma coisa que ele não curte, que ele não está afim? Ah, faz, Samuel. Eu grito com ele e ele fica quieto. Num evento, num campuri, o coordenador sobe lá no palco e ele diz: atenção, campuri sentiu. Está todo mundo conversando, brincando, e aí todo mundo fica quieto. Será que essa ação do campuri todo, do desbravador lá na sua reunião, de ficar em sentido diante do seu comando, ela é única e exclusivamente baseada no medo da disciplina que ele vai sofrer, ou do ponto que ele vai perder, ou porque você gritou, ele assustou e obedeceu? E é fácil a gente medir isso. Como é que esse desbravador é em casa?
com seus pais? Ele obedece seus pais no Senhor, dentro do sentido, filho, a sua função hoje é dar uma limpada no quintal. Filho, hoje você vai ajudar o papai a limpar o carro. É voluntário, é espontâneo. Se ele quiser obedecer o pai dele, ele obedece. Se ele não quiser, aí convenhamos. Talvez você que já tem mais tempo de clube. Você já teve algum desbravador que te desafiou numa ordem dada? Todos agora vão ficar de lenço, todos agora vão para a quadra, ou então nós vamos ter que chegar mais cedo, ou fazer isso, ou fazer assado. Você tem aquele desbravador que em algum momento ele te desafia, mas para que tem que fazer isso? Ah, mas eu não quero. Não, mas que bobeira ficar treinando isso aqui, por que ficar fazendo essa especialidade? Você tem um desbravador como esse? Infelizmente isso é uma realidade dos nossos clubes. Infelizmente, é muito possível que você tenha um desbravador, como já aconteceu comigo, de apontar o dedo na sua cara e falar assim, mas eu não quero fazer, você não manda em mim. E aí? O que você vai fazer? Sabe o que é isso? Quando acontece essa situação, aí é o limite entre o respeito e a disciplina. Entre o respeito dado e o respeito adquirido. Por mais que nós sejamos experientes, por mais que nós tenhamos uma certa moral com essas crianças, que eles nos respeitem por sermos adultos, ou sermos queridos por eles, por sermos o diretor deles nomeado pela igreja, em algum momento, se você não dar a essa criança o respeito, não mostrar para ela que na verdade o que ela tem que te dar nada mais é do que a troca de um favor por algo merecido, né? Esse relacionamento não vai ser saudável. E Jesus continua. Compromisso com a cruz pessoal. Tome a sua cruz e, por último, submissão e ação. Siga-me. O que é isso? Toda vez que você precisar na sua vida respeitar alguém ou fazer algo que alguém está pedindo, quer que seja o seu pai, sua mãe, seu professor, o seu pastor, o seu amigo, saiba você que será necessário que exista autonegação. O que é autonegação? Às vezes nós temos que renunciar na sua própria vontade, em prol daquilo que a pessoa está te propondo, em prol daquilo que é necessário que se faça. Para você ir na faculdade, irmão, você trabalha, você precisa sair do seu trabalho, ir direto para a faculdade correndo, que você tem horário para cumprir, e ainda de repente você vai ali almoçando dentro do ônibus, jantando dentro do ônibus, né, com a sua marmitinha. Isso é prazeroso? Não é. Isso é saudável? Até não. Então acaba se tornando o quê? Uma cruz. Eu carrego essa cruz em prol do quê? De um objetivo maior que eu quero alcançar, de um dia ser uma pessoa formada, gabaritada, preparada e com um diploma que vai garantir o meu futuro profissional. Renúncia. Não é o que eu queria. Poxa, minha vontade é ir para casa agora, tomar um banhozinho geladinho e ficar em casa ali assistindo um filme. Domingo de manhã, queixa, que para desbravador, eu quero ir jogar uma bola, curtir com meus amigos, ficar em casa com a minha família. Não, mas para que eu alcance, para que eu exerça um chamado, algo que eu preciso fazer em prol dos outros, eu vou, sim, renunciar à minha própria vontade, eu vou praticar uma disciplina voluntária, eu preciso chegar no horário, eu tenho que acordar 1 hora mais cedo para preparar a atividade da semana. E eu estou falando isso para você que é um diretor de clube, para você que é um líder, para você que está buscando essa liderança gabaritada, preparada, né, e oficial, você precisa ter esse senso de que só é possível você ser um líder se você tiver autodisciplina voluntária, autonegação, compromisso com a sua cruz pessoal, ou seja, eu sei que vai doer, eu sei que eu vou sair da minha zona de conforto, eu sei que não está confortável, eu sei que não é exatamente aquilo que eu queria, mas é necessário. Para quê? Para garantir a submissão e ação. Não tem como. E aí eu volto na pergunta inicial. O que realmente será a Ordem Unida? Porque aqui Jesus ele acabou de dar para a gente uma aula de autodisciplina. Ele falou para os discípulos, eu imagino Jesus falando para os discípulos em palavras bem modernas o seguinte. O negócio é o seguinte, se vocês estão afim de herdar a promessa que eu estou dando aqui de uma vida eterna, de ter uma vida melhor, vocês têm que pensar o seguinte, vai doer. Não vai ser fácil. Problemas vocês sempre vão ter. Mas vem e segue. Vai valer a pena. Faz isso na boa. Eu não vou obrigar vocês a nada. Entende? Então não é um processo ao qual você grita e alguém obedece. Não é um processo que você então faz com que todo mundo decore o movimento. Pensa lá no exército norte-coreano. Mas em contrapartida ele está com a mente dele preocupada, triste,
em conflito porque a família dele está sendo oprimida. Ele é obrigado a fazer aquilo, senão ele vai ser preso, morto. Um sistema ditatorial. Não. A ordem unida de Deus, na verdade, o processo disciplinar de Deus, você sabe na palavra de Deus como é. Não é vertical. Tá? Mesmo Deus estando num plano superior e nós o considerando o nosso Deus, né, superior acima de todas as coisas, com certeza ele é, mas ainda assim Deus ele se coloca no nosso plano, ele veio aqui nos ensinar isso. É uma ordem, uma hierarquia linear. A hierarquia de Deus não é assim, eu sou Deus, eu mando e você obedece. Por que nós seres humanos fazemos isso? Por que às vezes dentro do nosso clube a gente quer tratar o desbravador ou os nossos subordinados dessa maneira? Não, eu sou o diretor do clube, eu sou líder master ultra mega avançado, meu uniforme é cheio de medalhas. E o coitado dos meninos ali, com classinha de amigos, sem nada na faixa ainda, e aí você então pode mandar que ele obedece? Ah, tem um ditado popular, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Será que a ordem unida é isso? Tem outro também que a gente brinca, né? Eu vou falar a verdade que a gente até usou em desbravador para fazer disciplina quando alguém faz uma coisa errada. Os pequenos obedecem os grandes. Quem já viu isso aí? Eu esqueci de colocar aqui no slide, mas quem sabe dá tempo ainda. É legal. Você faz os pequeno, um monte de U pequenininho. B desce os grandes. Não pode ser assim. Tem que ser linear o processo, tem que ser voluntário, tem que ser espontâneo, baseado em alguma coisa que o menino crê, que o menino acredita que vai ser bom para ele. E aí então agora nós vamos definir uma frase, tá? Nós vamos agora sintetizar aquilo que realmente é o conceito da ordem unida. Olha bem, podemos considerar então que ordem unida é a atividade de instrução para atingir um nível diferenciado de qualificação. Vê se você concorda comigo. Você tem um desbravador no seu clube, vocês estão no acampamento, e o clube todo está reunido, sentado na volta da fogueira. Aí você tem um desbravador que está lá em cima da árvore. Ah, todo mundo agora vai catar lenha, o menino desce da árvore e vai fazer fogo. Vai todo mundo fazer comida, o menino sai da fogo da comida, para de fazer comida e quer nadar. Tem ou não tem um desbravador igual esse no seu clube? Tem alguns clubes para trás aí que tiveram um chamado Samuel. Era dar pá virado, cara, bicho. Não tinha jeito não. E aí usaram-se alguns métodos para colocar esse moleque em linha. E esse moleque hoje está aqui falando com você. Pensa num moleque indisciplinado. Era eu. Mas por quê? À medida que a gente vai crescendo, eu fui percebendo que não estava da hora mais, não estava adiantando aquela gracinha que eu fazia, aquela indisciplina, enquanto está todo mundo em forma, eu fazia questão, sempre fui assim um pouco mais baixinho, mas aí eu fazia questão de dar um jeito que os caras que estavam atrás de mim sempre tomavam um coicinho assim, ó. Eu estava atrás, e o diretor me xingava para mim para o meu lugar, né? E eu sempre dava um pesteleco. Como é que eu fazia isso? Porque eu achava que era legal, que era interessante, que todo mundo eu chamava atenção para mim. Mas à medida que a gente vai crescendo, vai percebendo que isso não adianta nada. Que na verdade isso vai causando repulsa nas pessoas. O cara que era meu colega ali, que era mais disciplinado, mais tímido, começou a afastar de mim, porque eu era chato. Pensa num cara chato. O tempo todo tá lá, tá todo mundo na boa fazendo oração, e na hora da oração, ele tá brincando com a mão do colega. Está causando indisciplina, né? E a gente cresce, a gente começa a mudar de perfil, a gente começa a atingir um nível mais elevado de consciência, de entendimento das coisas. Isso é chamado de quê? Domínio próprio, disciplina. Por que de repente hoje que nós somos adultos, a gente não faz aquelas brincadeirinhas que a gente fazia antes? Passar pasta de dente na mão do outro enquanto o outro dorme. Sabe aquelas coisinhas? É legal, é divertido, a galera curte. Mas será que isso é o quê? Nada mais é do que uma coisa que passa a ser indisciplina, quando não é o momento oportuno. Né? Mas por que hoje eu não faço mais? Porque de repente eu passei a ter um controle sobre a minha própria ação, a minha maneira extrovertida de ser, ela tem um momento certo para mim usá-la. Eu sou extrovertido, eu brinco, todo mundo que me conhece sabe, mas na hora que eu preciso ser sério, eu tenho que ser sério. Na hora que eu estou reportando alguém que está se espelhando na minha vida, eu preciso pensar, poxa, o que ele vai pensar de mim se eu for assim? Isso se chama disciplina. E quando você coloca esse lenço no pescoço, você recebe ali a unção pastoral de um ancião, a qual ele fala com você assim, você está recebendo a excelência do Espírito Santo. Queridos, qual que é o fruto do Espírito Santo que a Bíblia revela? Domínio próprio. Controle sobre suas próprias ações. Isso se chama disciplina. Eu pergunto para você, o que é ordem unida? Ordem unida nada mais é
do que disciplina, do que uma prática que você exerce para alcançar um nível de qualificação. É uma pessoa obedecer não simplesmente porque alguém gritou com ela, porque ela entende que naquele momento é necessário que o clube esteja na posição de descansar, todos imóveis, olhando para a mesma frente, aguardando o comando que vai ser executado. É necessário que o clube todo esteja na posição de sentido, porque naquele momento é necessário total respeito e atenção. Sabe por que existe essa postura física na Ordem Unida? A Ordem Unida, você sabe que não é esse bravador que inventou, né? Também não foi Ellen White, não. Não foi nem o Samuel, tá? Não. A Ordem Unida, na verdade, queridos, se nós desfocarmos o que é bíblico, né? Porque foi Deus que ensinou a Ordem Unida, sabia? Ele que inventou. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas nós, desbravadores, seguimos o sistema militar, o manual do Exército, é o C-22. Ele traz ali exatamente a normativa de como devem ser esses movimentos. Então a sua postura, o ângulo do seu olhar, né? A posição de mão, os seus pés, tudo isso é normatizado. E você vai, depois em outras instruções, entender por quê. Mas eu vou te mostrar aqui rapidamente como que faz sentido. É muito mais do que simplesmente obedecer e executar. Então você pega, por exemplo, a posição de sentido. Faça aí comigo aí. Levanta da cadeira e faz, se você estiver sentado aí. Então, posição de sentido. Os pés levemente juntos atrás, né? O seu braço, mão espalmada à frente, o dedão também espalmado e reto, colado à coxa, não é nem muito acima e nem muito abaixo, formando um ângulo, né, de 45 graus aqui no seu braço, e você então fica ereto, cabeça, olhar reto, nítido à frente ao horizonte. Né? Essa posição de sentido, por que ela por que ela foi criada dessa maneira? Por que chama isso aqui sentido? Porque é o seguinte, no momento que você está nessa posição, nada desvia a sua atenção. Fisicamente, o seu corpo está completamente susceptível, aberto a ouvir e receber toda a instrução que vai ser dada. Por quê? Para você ficar nessa posição, você não consegue ficar por muito tempo. Você precisa ter concentração para você não desequilibrar. Pensa naquele campuri ou algum evento que ficou muito tempo em sentido, alguém lá no comando esqueceu. O moleque está ali meio cansado, ele começa a balançar aqui, ó. Começa a balançar sem perceber, ele sai do lugar, dá um passinho, move o corpo e alguns até caem. Por quê? Porque não é a posição correta de você ficar muito tempo. Você precisa, para ter a atenção, ou melhor, para você estar nessa posição, você tem que ter total concentração naquilo que está acontecendo. Se você perder a atenção nisso aqui, você, sem querer, você balançou aqui. Ó. Você perdeu o sentido. Entende? Então, por que nessa posição de sentido? É atenção. Ok? Desbravador, preste atenção em tudo que eu vou te falar agora. Qual que é a posição? Essa aqui. E você vai conseguir, porque você está com o seu raciocínio também voltado para aquilo que está sendo comandado, aquilo que está sendo dito. Entendeu? Aquilo que está acontecendo lá na frente. Agora, a posição de descansar. A posição de descansar. As pernas abertas, né? Corpo ereto também. Barriga para dentro, peito para fora. Né? A mão esquerda segurando o punho da mão direita. E você está aqui com o seu braço no alto aqui da sua bacia. E isso é uma posição que te dá condição de você estar em tronco. O que é isso? O seu tronco, o seu corpo está completamente firme na base. As suas pernas estão abertas, você pode ficar muitos minutos, vamos dizer assim, né? Um bom tempo nessa postura, ainda assim com atenção, mas de uma forma um pouco mais relaxante, um pouco mais livre, né? Porque você pode passar muito tempo nessa postura. A posição de sentido, então, atenção total com menos tempo. Posição de descansar, atenção total com mais tempo. Entende? Então, até fisicamente, não esqueci a palavra, mas fisicamente mesmo, são as posições que determinam o objetivo. E aí eu volto aqui para essa tela. Pensa comigo aqui. O que adianta nós praticarmos a Ordem Unida se não for para alcançar um nível de disciplina voluntária, domínio próprio, entrega? Quer ter sucesso no seu clube? Quer ter um clube a qual você precisa de uma resposta rápida a uma emergência, como foi dos caranguejinhos lá do vídeo? Pratique uma Ordem Unida disciplinar. O que é isso?
com um conceito de entendimento de que isso, na verdade, é domínio próprio. Eu preciso que você obedeça, desbravador, que você fique em sentido, porque agora nós vamos ficar um bom tempo de frente com a bandeira, ou uma autoridade está nos visitando, ou nós vamos demonstrar publicamente aquilo que nós somos através do nosso respeito, o silêncio, a atenção, e para isso você não pode se mover. Para isso você não pode mexer a cabeça, porque senão o seu olhar vai distrair com as coisas que passam em volta. Mesmo você estando numa via pública, numa avenida movimentada, se você estiver num comando de sentido, assim é um soldado, ele não perde a atenção, porque os olhos dele estão fitos naquilo que ele tem que manter a atenção. Você entendeu? Imagine você ensinando para os desbravadores do Unida dessa maneira. Desbravador, eu preciso agora que vocês entendam por que nós temos que ficar em descansar. Quando eu dei o comando de descansar, é porque eu preciso da atenção de vocês da mesma forma. Ou seja, a cabeça não move, você não mexe o corpo, você continua olhando para frente, ereto, mas vou te dar uma condição de você ficar mais tempo sem se cansar. Então, o seu corpo nessa posição de descansar, com as pernas abertas, com o punho cerrado aqui na bacia, você vai ter condição de me ouvir atentamente, manter o foco, mas sem prejudicar o seu físico, sem você cansar fisicamente. Entendeu? Imagine você ensinando para o desbravador. Desbravador, eu preciso que vocês fiquem alinhados, nós vamos ficar todos retinhos, porque vai ficar bacana, vai mostrar como o nosso clube é organizado e mais. Eu vou conseguir, com um único olhar, saber quantos desbravadores estão na reunião hoje. Como é possível isso? Posição de cobrir. Quando a gente cobre, nós estamos alinhando por fileira e coluna. E aí você ainda tem um homem base. Entende tudo isso como é importante? Assim você consegue alcançar o objetivo da disciplina voluntária e mostra um clube com energia, com firmeza e com obediência. Isso é Ordem Unida. Eu espero que você tenha percebido a diferença daquele conceito de Ordem Unida que vem se carregando de uma maneira um pouco manchada, tá? Um pouco comprometedora. Tem se criado métodos para combater a disciplina enérgica e absurda, né? Que inclusive as próprias leis hoje nos limitam ao que fazer dentro de um processo que você tem que realmente exercer ali uma disciplina ao desbravador indisciplinado. Percebe como é que uma coisa é conectada à outra? Então, acontece uma indisciplina, nós usamos um método disciplinar para corrigir ou castigar. Né? Alguns vão lembrar aí da carqueja. Esquece, pula essa parte. Mas que funcionou, funcionou, né? Tudo bem. Mas aí o que a gente faz? O menino indisciplinado a gente está querendo Ordem Unida. Agora vocês vão ficar 20 minutos no sol achando, sentindo descansar, cobrir, sem intervalo. Não. Está tudo errado. Ele foi indisciplinado lá na hora da classe progressiva, lá no acampamento, na hora de fazer a fogueira, porque ele não teve uma instrução de Ordem Unida embasada, correta, e de uma maneira que ele entendesse por que ele tem que ficar quieto, ou então exercer o comando, obedecer o comando na hora certa. Entendeu? Para terminar, o que é Ordem Unida? Ordem Unida é atividade de instrução para atingir um nível de qualificação. Disciplina ou domínio próprio. Eu espero que você leve isso para o crescimento da sua vida como líder, que você possa realmente transmitir isso a cada lugar que você for, mas primeiro, você tem que pegar isso para você. A partir do momento que eu entendo que eu tenho que ter autodisciplina, controle das minhas ações, eu tenho que entender que alguém que está na responsabilidade da minha pessoa, ele sabe o que ele está pedindo, então eu tenho que obedecer voluntariamente de uma maneira correta, clara. Isso você vai poder realmente ensinar a Ordem Unida. São várias especialidades que esse assunto traz. Né? Nós temos especialidade de patriotismo, pelotão especial, cidadania cristã, todos englobam o assunto Ordem Unida. Mas eu te falo uma coisa, não adianta você fazer nenhuma dessas especialidades. Não adianta você reunir o seu clube sem antes você não aprender isso para você mesmo. Ordem Unida, ela é muito mais Bíblia do que marchar. Ela é muito mais assimilar que eu preciso ter controle das minhas ações do que eu ficar ali passando horas a fio, obedecendo e gritando com a minha pessoa. Ok? Eu vou deixar para vocês aqui na tela algumas passagens bíblicas que falam sobre a Ordem Unida. Tá? Comando de apito, sistema de unidade. Né? A Bíblia fala ali em Números que o primeiro sistema de unidade foi Deus que orientou o povo de Israel a montar, e aí tem uma unidade lá que tinha 64.500 bravadores. Essa mesmo. Tá? Muito interessante. Então aqui estão algumas passagens. Você pode ler com calma e aí você vai perceber que dentro desse conceito é possível você estudar, aprender e praticar a Ordem Unida
mesmo que seja nas horas do sábado. Porque a Ordem Unida é domínio próprio, o Espírito Santo na sua vida. Ok? Maranata e até a próxima. Muito bem, viu aí? Foi necessário passar todos esses detalhes para vocês para que justamente fosse bem compreendido do que nós estamos falando. Porque bastaria a gente de repente ficar em forma, eu dar alguns comandos, sentido, descansar, cobrir firme, e você então iria achar que isso é Ordem Unida, mas não é, viu aí? Ordem Unida simplesmente é um nível de qualificação, disciplina comportamental, é um retorno a uma ordem dada, o comando executado, tá? E nós só conseguimos fazer isso literalmente na nossa vida cotidiana, durante a nossa jornada, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é Ele que traz disciplina naquilo que nós fazemos, ok? Agora nós temos uma segunda pergunta. Para que serve a Ordem Unida? O que eu vou fazer com isso então? Aquela prática, e agora eu estou falando justamente na prática, tá bom? O exercício da disciplina. Ficar em forma, marchar, executar algum comando. Para que serve essa prática? E aí eu vou dar para vocês aqui algumas características, alguns objetivos que vale a pena para nós praticarmos a Ordem Unida. Veja bem. Proporcionar aos desbravadores os meios de se apresentarem e se deslocarem em perfeita ordem em todas as circunstâncias e atividades do clube. Sabe o que é isso? Você talvez já viu alguma atividade cívica na época do 7 de setembro, onde as escolas mostram para a população que os alunos aprendem sobre civismo, as leis do país, e aprendem a ser patriotas. Mas você já viu que confusão? As crianças saindo pela rua com bandeirinhas, mas não tem nenhuma ordem. Está cada um ali de um lado, umas conversando, olhando para um lado. É um ato patriota bonito, né? É importante para a escola, mas olha a diferença quando sai à rua um pelotão da Guarda Militar, do Exército, da Aeronáutica, dos desbravadores, perfeitamente alinhados, né? E mostram ali a total disciplina e organização. Isso é muito bonito, tá? Para se ver isso é importante, mas não basta também, né? Pense comigo numa atividade prática que é necessário a segurança de todos. Nós vamos, por exemplo, deslocar em fila indiana, a pé, ok? Daqui até a praça para fazermos uma atividade ali. Pois é, então se nós estamos aí na rua fazendo esse deslocamento, nós estamos falando não só das pessoas nos virem de forma bonita, organizada. Nós estamos falando de segurança. Então, para isso, existe um comando, uma ordem, um direcionamento, para que todos caminhem em fila indiana, ou seja, um atrás do outro, sem conversar para não perder a atenção, sem brincar, sem ficar se deslocando, saindo da fila, porque nós estamos falando para garantir a segurança dos nossos desbravadores. Compreende como é que um pequeno exemplo mostra a importância e o objetivo de termos a Ordem Unida? Se nós estamos fazendo outro exemplo agora, estamos fazendo uma caminhada noturna, e nós sabemos, né, no ambiente externo, na mata, é necessário ter atenção a qualquer som que vem da mata, até por conta de segurança justamente, e aí tá todo mundo brincando, conversando, não, existe um comando. E aí como que o desbravador vai aprender a ter essa disciplina, se no dia a dia ele é bagunceiro, brincalhão, que é natural de uma criança na idade a qual elas estão? É natural. A criança, ela confia tanto no seu líder, no seu guia, provavelmente, que ela não vai se aperceber do risco que há se ela ficar brincando, ou conversando, ou assobiando, né? Então, aprende isso no dia a dia. Na reunião do clube, quando o diretor diz, atenção desbravador, sentido, né? O desbravador, ele obedece aquilo no dia a dia, e ele acaba criando a prática da disciplina, a qual, quando for necessário, ele vai obedecer o comando e a segurança estará garantida, ok? Vou ler mais algumas coisas aqui rapidamente. Desenvolver o sentimento de harmonia e reflexos de obediência, que são fatores preponderantes na formação do desbravador. Outra, construir uma verdadeira escola de disciplina. Treinar líderes para o comando. A Ordem Unida também tem a grande função e objetivo de treinar quem vai ser o líder.
A pessoa acanhada, tímida, receosa, ela fica ali no canto dela, ela não tem aquele espírito de comando, uma voz enérgica, firme, saber dar um direcionamento sem grito, né? Sem grito, sem violência, sem arrogância. A Ordem Unida consegue podar, limitar esse ato de comandar sem exagero, mas sim com uma liderança correta, né? Mais uma, demonstrar que atitudes individuais podem subordinar-se à responsabilidade do conjunto e à tarefa do grupo. Olha que importante. A criança ou o desbravador, o líder, aprende que ao executar uma ordem, um comando, ele está favorecendo para que a garantia e da segurança de todo o grupo ou o sucesso da atividade seja alcançado, não só dele mesmo. Isso é muito importante, porque naturalmente, como está no nosso DNA, nós queremos vencer sozinhos, sermos os melhores, fazer aquilo que me satisfaz ou me favorece. Mas como desbravadores nós aprendemos que não, nós temos que ter o senso do grupo, do conjunto, do nosso clube sendo favorecido, que quer que seja em qualquer situação. E último ponto, mostrar a Cristo como supremo comandante. Nossa, isso aí tem a ver um pouco com o que a gente assistiu no vídeo, né? Quando nós estamos portando com disciplina, nós estamos exemplificando e testemunhando do amor de Cristo. Muito bem, agora vamos responder a última pergunta. Como praticar a Ordem Unida? Samuel, eu quero fazer a Ordem Unida então, eu quero marchar, eu quero fazer pelotão especial. Calma lá. Primeira coisa é o seguinte, nós vamos ver um pequeno trechinho aqui explicando para você, né, que está começando agora, explicando os movimentos básicos, tá? Com ilustração, qual é a posição correta que você tem que ter para executar os comandos. Comum é o dispositivo de uma unidade cujos desbravadores estão um atrás do outro, quaisquer que sejam suas formações e distâncias. Distância é o espaço entre duas unidades ou dois desbravadores colocados um atrás do outro e voltados para a mesma frente. Entre duas frações, unidades, clubes, regiões e etc., a distância se mede em passos ou metros, contados do último desbravador da fração da frente ao primeiro da seguinte. Linha é a disposição de uma unidade ou clube em que os desbravadores estão colocados um ao lado do outro. Fileira é a formação de uma unidade ou clube em que os desbravadores estão colocados na mesma linha, um ao lado do outro, todos voltados para a mesma frente. Fila é a disposição de um grupo de desbravadores colocados um atrás do outro, pertencentes a um grupo formado em linha em mais de uma fileira. Exemplo, fila indiana. Intervalo é o espaço contado em passos ou metros entre dois desbravadores colocados na mesma fileira. Também se denomina intervalo ao espaço entre duas regiões, dois clubes ou duas unidades. Alinhamento é a disposição de vários desbravadores ou unidades sobre uma linha reta, todos voltados para a mesma frente, de modo que os desbravadores fiquem exatamente ao lado um do outro. Cobertura é a disposição de vários desbravadores ou unidades, todos voltados para a mesma frente, de modo que os desbravadores fiquem exatamente um atrás do outro. Serra fria é o desbravador colocado à retaguarda de um clube ou unidade, com a responsabilidade de cuidar da correção da marcha e dos movimentos. Homem-Sol é a denominação que se dá ao instrutor que está no comando. Homem-Base é o desbravador pelo qual o grupo regula sua marcha, cobertura e alinhamento. Unidade base é aquela pela qual as demais unidades regulam a marcha ou o alinhamento, por intermédio de seus instrutores, comandantes ou de seus homens base. Centro é o lugar representado pelo desbravador ou pela coluna situada na parte média da frente de uma formação de ordem unida. Direita ou esquerda é a extremidade direita ou esquerda de um grupo. Formação é a disposição regular dos desbravadores de unidade, clube, etc., em linha ou em coluna. A formação pode ser normal ou emassada. Testa
é o primeiro desbravador de uma coluna. É também a fileira da frente de uma formação. Cauda é o último desbravador ou fileira de trás de uma coluna ou clube. Profundidade é o espaço compreendido entre a testa e a cauda de qualquer formação. Os comandos na Ordem Unida. O ensino da Ordem Unida para o desbravador deverá ser, inicialmente, individual. A instrução coletiva só deverá ser iniciada após o desbravador ter conseguido desembaraço na execução individual dos movimentos. A execução correta das posições e dos movimentos deverá ser o fim principal da instrução individual, evitando erros de aprendizagem que venham prejudicar a uniformidade. A Ordem Unida pode ser a pé firme ou em movimento. Vejamos na prática os principais comandos. Vozes de comando. É a maneira padronizada pela qual o instrutor de um clube exprime a sua vontade. A voz constitui o meio de comando mais empregado na Ordem Unida. Deverá ser usada sempre que possível, pois permite execução simultânea e imediata. As vozes de comando são 3. Voz de advertência. É um alerta que se dá aos desbravadores, prevenindo-os para o comando que será enunciado. Exemplos. Atenção! Comando propriamente dito. Tem por finalidade indicar o movimento a ser realizado pelos executantes. Exemplos. Direita! Frente para a retaguarda! O comando propriamente dito, em princípio, deve ser longo. O comandante deve esforçar-se por pronunciar correta e integralmente todas as palavras que compõem o comando. Voz de execução. Tem por finalidade determinar o exato momento em que o movimento deve começar ou cessar. A voz de execução deve ser curta, viva, enérgica e segura. Exemplos. Sentido! Descansa! Mover! O instrutor deverá emitir as vozes de comando na posição de sentido, com a frente voltada para os desbravadores de um local em que possa ser ouvido e visto por todos eles. Comandos. Sentido! Descansa! Cobre! Tira! Esquerda! Mover! Direita! Mover! Meia volta! Mover! Frente para a esquerda! Frente para a direita!
Frente pra retaguarda. Oitava à esquerda. Oitava à direita. Marcar. Vá. Em frente. Ma. Atenção para o alto. Alto. Mas para aprender a ordem unida não é no vídeo que nós vamos aprender. Fique tranquilo. Eu vou te dar um pequeno para casa que é onde todo mundo começou. Na frente do espelho. É isso mesmo. Você sozinho, na sua casa, você olha a figura do manual, olha aqui do vídeo, olha a posição correta das mãos, o movimento sincronizado, como que é feito exatamente, que você tem que executar a posição da perna, do corpo, da cabeça, e você faz. Faz dentro do banheiro, ao que estiver tomando banho, enquanto você estiver caminhando pela casa, você caminha marchando. O pessoal da sua família vai achar que você é meio doido, mas é assim que funciona. Temos que praticar. Você tem que tornar isso um hábito na sua casa, porque os movimentos é aprendizado, coordenação motora, tá? Execução correta dos movimentos e marcialidade. O que é marcialidade? Em palavras bem simples, é igual robozinho. Firmeza, mãos esticadas, o corpo ereto, é marcialidade. E só assim que as coisas vão conseguir dar certo para você. Mas o seu clube está aí para te ajudar, os instrutores, os líderes, e quando for bem possível nós estarmos juntos, pode ter certeza que eu mesmo terei o maior prazer de estar com vocês para nós praticarmos juntos. É muito gostoso fazer a ordem unida. É muito gostoso assistir um pelotão especial devidamente uniformizado, completo, bem enérgico, com vibração. Isso transmite a energia do grupo. Mas tanto é que a ordem unida não se pratica sozinho. Nós aprendemos, treinamos sozinhos para uma execução coletiva. Ok? Que você tenha sucesso na sua prática, no seu aprendizado, que Deus te abençoe a conseguir alcançar esse nível de disciplina baseado na disciplina bíblica que é do Espírito Santo na nossa vida e que isso se reverta e espelhe num clube forte, numa unidade unida, numa região vibrante que é o nosso objetivo, representando tudo aquilo que Jesus nos confiou. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Maranata!